Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Como vocês sabem, semana passada nós tivemos a nossa AP2 e na próxima semana nós vamos ter a Global. Então, hoje, esse vídeo vai servir tanto para vocês resolverem a última atividade da AP2, quanto para a Global de vocês, ok? E aí esse vídeo vai ser uma revisão do que a gente já viu, porque, como vocês sabem, a Global é a revisão de tudo que a gente já viu no segundo bimestre, né? No caso, o primeiro já foi, agora o finalzinho do segundo em junho. Nós vamos começar pelos sufixos, e aí depois nós vamos passar pelos derivados de adjetivos, substantivos derivados de adjetivos, e nós vamos ver o que nós já vimos, que é a terminação do sufixo dade e tad, ok? Começando dizendo o que são sufixos. El sufijo. Los sufijos son un tipo de unidades léxicas que se adhieren al final de una palabra para formar una nueva con un significado diferente. Los sufijos permiten formar substantivos, sustantivos y adjetivos a partir de verbos e outro tipo de palavras. Ou seja, os substantivos são um tipo de unidade léxica que eles se juntam no final da palavra para poder formar uma nova palavra com um significado diferente. Os sufixos permitem formar substantivos e adjetivos a partir de verbos e outros tipos de palavra. Isso são os sufixos. Os substantivos derivados de adjetivos. Aqui são os exemplos dos substantivos derivados de adjetivos que a gente já viu no último vídeo, que era com a terminação dade e tad. Hoje nós vamos ver o restante das terminações que podem ser usadas. Nesse quadrinho, na primeira coluna tem os sufixos, na segunda o significado e na terceira tem o exemplo de como usar essas terminações. E aí, dad e tad, que nós já vimos, substantivos abstratos, humildade, maldade, lealdade, súcio, sociedade, e aí tem de humildade, de maldade, lealdade e é como se fosse súcio, é sujo, é como se fosse você estar sujo, sujeidade, é como se fosse algo assim, se tivesse essa palavra no português. E aí o segundo exemplo, bilitar, para adjetivos acabados em ble. Amable, amabilidade. Ou seja, você só vai usar esse bilitar nos adjetivos terminados em ble. Ou seja, amable, estable, culpable. E aí fica amabilidade, estabilidade ou culpabilidade. O terceiro exemplo, edad, para adjetivos bissílabos ou acabados em io ou ia. Exemplo, breve, brevidade, nuevo, nuevidade, notório, notoriedade. Era, estado físico ou defeito. Borracho, borrachera. Sordo, sordeira. Ciego, cegueira. Borracho serve tanto para bêbado de bebida alcoólica quanto para bêbado caso você esteja tonto ou algo do tipo. E aí é de ser surdo e de ser cego. Surdez e cegueira, trazendo para o português. Heria, com a terminaçãozinha com acento agudo. Action com sentido pejorativo, ou seja, com sentido pejorativo. Tonto, tonteria. Holgazan, holgazaneria. É como se fosse de tonto e de
de algazarra, ser uma pessoa bagunceira, uma pessoa que faz bagunça. É Z, né, no caso. Substantivo abstractos. Sencillo, sencillez. Tímido, timidez. Brilhante, brilhantez. Essa, substantivos abstractos. Bello, beleza. Triste, tristeza. Grande, grandeza. E ia, situação ou estado de ânimo. Alegre, alegria. Lejano, lejania. Cercano, cercania. Lejano é coisa que está longe. Lejos de aqui, bem longe daqui. E cercano, perto. Bem perto daqui. São alguns exemplos para vocês verem as terminações, para vocês verem que não são só em dade e tade que nós já vimos. E aí o significado tem dizendo como você usar cada uma delas. Em que momento você vai usar cada uma delas. E os exemplos das palavras no final. Agora, voltando para o que nós já vimos, fazendo a revisão. El sufijo dad e suas variantes. El sufijo dad es uno de los más productivos para obtener sustantivos de qualidade a partir de adjetivos como en mal, maldad. Desde esta perspectiva, el sufijo dad presenta 4 variantes: edad, seco, secoedad, idad, ameno, amenidad, e dad, malo, maldad, e tad, leal, lealtad. E aí nós podemos ver algumas dessas outras variações que nós vimos aqui nesse quadro. El sufijo dad. Considerando o paradigma, e aí aqui eu não vou reler porque nós já vimos isso, mas o que vocês têm que prestar atenção? Nas frases, quando se trata de... aqui bem no quadro ele já deixa bem claro... Peraí, deixa eu só voltar aqui. Que eles são os substantivos abstratos, como humilde, humildade, mal, maldade, leal, lealdade. Como se fossem sentimentos ou ações que você não pode ver ou pegar. É abstrato. Então, você vai usar essa terminação dad quando ocorrerem essas palavras. Por exemplo, de culpa. Você não vê ou sente a culpa. Você sente a culpa, né? Mas no caso que eu falo de sentir, é como se fosse uma pancada. Você não sente a culpa dessa forma. Você sente na sua consciência. Então, são abstratos. São coisas abstratas. Culpabilidade, responsabilidade, arbitrariedade, lealdade e tudo mais. E o tad, que é a terminação vamos ver aqui também. Vamos continuar pelo quadrinho da tabela, que também é baseado nos substantivos abstratos, como a gente viu, dad e o tad são abstratos. Os que vão mudando são os de baixo, mas ainda tem o EZ lá embaixo e o EZA, que também são de substantivos abstratos. E aí nós vamos ver as diferenças agora do tad. A terminação tad, que se reconhece em leal, lealdade, como nós falamos no português, só se obtém em uma série de vezes em que a análise histórica interpreta como cultismos e o sincrônico como resultado de introduzir bases supletivas. Amigo, amistad. Difícil, dificuldade. Libre, libertar. Ou seja, o dad é mais para sentimentos abstratos em geral. Já o tad é mais para esses sentimentos ocultos nas frases, nas palavras. Por exemplo, lealdade, por exemplo. Quando você vai falar de lealdade geralmente você sabe que a pessoa é leal a você. Você não precisa falar como... deixa eu ver aqui um exemplo de culpabilidade. Culpabilidade, quando você está culpado, você sabe que você está culpado. A pessoa sabe que você está culpado. Isso não é algo oculto, é algo que todo mundo sabe.
Agora, quando se trata de lealdade, é uma coisa que você sabe. É uma coisa que tá na entrelinha. Então, a terminação tá vem nessa parte dos substantivos abstratos. Nessas questões que você sabe que não é preciso dizer. Quando você é amigo de alguém, em amistade, por exemplo, você não precisa falar para a pessoa que você é amigo dela. Só em você contar segredos ou em você contar coisas que você não conta para ninguém, para essa pessoa, você já sabe que essa pessoa é sua amiga. E por aí vai com os exemplos de tá, ok? Bem simples, pessoal. Caso vocês tenham dúvida, é só vocês voltarem nessa tabelinha aqui, ó. Ela tem dizendo os sufixos, os significados, como eles são usados e os exemplos que você pode usar nas palavras. Eu não vou usar exemplos diferentes do que vocês já estão vendo aqui das palavras. Vão ser essas palavras aqui na global de vocês. Então, se vocês estudarem por esse quadrinho, vocês estudarem por essas terminações, vocês vão tirar uma nota boa. Ok? Então, até a próxima aula.